Bom dia a todos novamente. Eu sou Antônio Valadão Cardoso e o tema da minha palestra aqui é sobre o trabalho que nós temos desenvolvido sobre a concha do mexilhão dourado. E eu coloquei esse título, de certa forma, provocativo, perguntando que tipo de profissão a gente poderia classificar os mexilhões dourados. Então, a gente sabe que a introdução a esse tema das conchas tem um século, né? E tem o trabalho, o livro do professor Darcy Thompson, onde ele discutia que, de fato, eram leis físicas que definiam a forma das conchas. Esse livro tem bastante repercussão e o ponto central aqui é a presença da física, né, na biologia. Esse tema foi recentemente tratado por a professora Evelyn Fox Keller, mostrando novamente a importância da discussão da física, das leis da física e como que o ser vivo, né, também pode ser entendido a partir dessas teorias existentes. E, de fato, na área de ciências materiais, mesmo antes da professora Keller observar isso, já existem trabalhos, e não só teorias, mas essencialmente trabalhos na área de obtenção de novos materiais e de estruturas, né, que mimetizam a estrutura da concha dos mexilhões. Eu gostaria agora de focalizar no nosso trabalho de pesquisa, que também faz parte desse grande movimento de compreensão de como é realizada essa engenharia para a construção das conchas. Lá em 2012, 2013, nós estávamos interessados em como que essa concha era construída, junto com um conjunto de pesquisadores, mundo afora, que tentavam entender como essas conchas eram organizadas, como a conexão entre as composições orgânicas, a quitina, presente na concha e as estruturas que levam ao surgimento dessa fase chamada nacre, que produz esses fenômenos de iridescência, como vocês veem nessa imagem. Então, essa primeira aproximação que a gente fez do problema tentava compreender como é possível, numa espessura tão pequena, a gente obter estruturas tão complexas como são essas mostradas nessas imagens de microscopia eletrônica de varredura. Além disso, nós produzimos material didático onde a gente buscava descrever como essa concha poderia ser formada, né? Como que, a partir de uma camada orgânica celular, chamada camada extrapalial, como seria possível construir a concha do mexilhão. De fato, a gente percebeu que, com o passar do tempo, especialmente no projeto GT604, que a gente deveria olhar, né, a estrutura que de fato, organiza e produz a concha, que é algumas estruturas que nós vamos discutir agora. Antes de tudo, é preciso compreender que os bivalves possuem um sistema circulatório. Esse sistema circulatório é aberto, mas eles têm grande importância no processo de construção da concha. E esse fato só foi observado por um pequeno número de pesquisadores, isso já há algumas décadas, e tem voltado de novo a essa discussão. Então, a partir daí, a gente concentrou, não só visando os objetivos do GT, de conhecer o mexilhão, de conhecer a fisiologia e as partes mais importantes. Esse trabalho foi realizado por uma mestranda, bolsista do nosso curso, a Amanda, sob orientação do Érico e da professora Érica, do ICB, e o objetivo foi entender como determinadas substâncias afetam o comportamento dessas brânquias. Mas, nesse processo, a gente percebeu como micropartículas que não são ingeridas pelo mexilhão ficam presas, aderidas ao sistema de brânquias e vão aparecer no sistema circulatório do mexilhão.
Então, resumindo, a gente concentrou, durante todos esses anos, nosso trabalho na compreensão da concha, mas para compreender a concha, nós estudamos esse terceiro ponto aí, que é um manto, já que o sistema do pé, a gente tinha o sistema que produz o pé do mexilhão, a gente tinha concentrado no GT 343. Bom, essa estrutura que vocês estão vendo na parte inferior da imagem, nós temos duas conchas e o manto. Esse manto é uma estrutura, no caso do mexilhão, tem a espessura de um cabelo, por volta de 100, 150 micrômetros. E essa estrutura, quando a gente estava iniciando o trabalho de compreensão do manto, nós fomos surpreendidos pela obtenção por uma das alunas de iniciação científica do projeto, a Camila. Ela encontrou partículas magnéticas na concha do mexilhão dourado. Nós fizemos vários processos de desmineralização e de lixamento da concha, onde não só no mexilhão dourado, mas no mexilhão de origem marítima, o perna-perna, nós encontramos essas partículas magnéticas. Isso fez com que a gente desenvolvesse uma série de caracterizações, porque o tema de partículas magnéticas, de magnetismo em seres vivos, é um tema muito discutido, né? Tem um trabalho de pesquisa intenso nessa área, e aí a gente levantou a hipótese que, de fato, essas partículas magnéticas teriam algum efeito sobre o processo de biomineralização. E daí a gente, não só nesse projeto, né, mas no anterior, a gente desencadeou uma série de investigações utilizando técnicas experimentais para compreender se a gente conseguia encontrar a presença, a localização dessas partículas que nós percebemos que eram nanopartículas, né? Como vocês podem observar por essa tabela, que é uma tabela da composição dos metais por técnicas de absorção atômica, a concentração de metais nas conchas está na ordem de partículas por milhão, né? Mesmo a do ferro. Então, é difícil avançar quando você tem concentrações tão baixas como essas na concha do mexilhão. Mesmo assim, nós fizemos um intenso trabalho de microscopia eletrônica de transmissão, utilizando as técnicas de microscopia eletrônica de transmissão, para localizar e verificar que tipo de fase termodinâmica nós tínhamos ali nas conchas. A gente, a partir desse trabalho, concluiu que eram partículas, enfim, como eu observei, nanométricas. E uma outra atividade que nós desenvolvemos foi verificar se na concha ela mesma a gente conseguiria observar esse magnetismo. Nós realizamos uma série de ensaios utilizando essa técnica chamada VSM, e nessa técnica nós conseguimos, né, inclusive dividindo a concha para verificar em que ponto, em que região da concha estaria localizada essas partículas. A primeira conclusão que a gente tem é que possivelmente essas partículas estão espalhadas pela concha, mas nós não conseguimos localizar a posição exata. Daí que a gente voltou ao nosso trabalho sobre o manto, porque o manto, usando uma expressão, ele seria o reator que possibilita, que realiza a construção da concha dos moluscos, né? Como eu tinha observado anteriormente, o trabalho com as brancas mostrou a presença de micropartículas que não são ingeridas, mas ficam presas, né, nas brancas e vão, pelo sistema de circulatório do mexilhão, vão aparecer na hemolífica. E um trabalho que vai ser apresentado aqui por colegas aqui do projeto, nós verificamos uma série de micropartículas e possivelmente nanopartículas presentes em várias posições do corpo do mexilhão, especialmente no manto, né? Inclusive partículas de magnetita, vários outros minerais presentes lá no manto, né? Recentemente,
nós iniciamos um trabalho de várias sessões de microscopia eletrônica para entender a posição a estrutura do manto e a localização dessas partículas. Mas o que o manto tem nos apresentado, no caso o manto do mexilhão dourado, ele tem apresentado uma estrutura bastante complexa e uma estrutura que apresenta, possivelmente, a existência não só do cálcio, mas do cálcio associado ao fosfato. A possibilidade, né, de existir aí um fosfato de cálcio na região do manto, sabendo que toda a concha é essencialmente carbonato. Então, de fato, o que a gente conclui nesse final do projeto é que aquele modelo, né, que a gente tinha pensado de biomineralização, ele apresenta várias surpresas, e é necessário para compreender esse sistema. Ele está intimamente ligado à teoria da evolução, e ele indica, como alguns trabalhos publicados ainda no mês passado, em revistas importantes, indicando a complexidade da presença desses sistemas, no caso dos bivalves. Eu gostaria de agradecer e espero que vocês gostem das palestras que estão sendo realizadas. Obrigado.